Vamos falar um pouco então desse jogo. O Internacional perde por 2-0 para o Fluminense. E vamos repercutir um pouco essa derrota do Inter, tá? O Internacional perde por 2-0 para o Fluminense no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo que era marcado pela estreia do Ener Valencia, mas que não teve o resultado que o torcedor colorado queria. Antes eu quero te pedir, se você por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Nós estamos aí rumo a 1.200 inscritos. O like é o certinho, valoriza o vídeo aí. É muito importante aqui pro vídeo, tá? É muito importante pro canal. Também ativa o sininho, te inscreve e ativa o sininho. Aí sempre que tiver vídeo novo aqui, tá notificado. Te inscreve aí, porque nós temos vídeos novos todos os dias. Aqui é um canal pra ti que gosta de futebol, tá? Te inscreve aí, beleza? E nós estamos rumo a 1.200 inscritos. Sou o Lucas, torcedor colorado, torcedor do Barcelona, tá? Então aqui nós sempre falamos sobre Inter, sempre falamos sobre Barça. E olha a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram do canal e o Facebook do canal. Lá também sempre posto sobre o Inter, sobre o Barça, sobre o futebol, beleza? Já se inscreveu? Já deixou o like? Depois do vídeo tu vai lá no Instagram e Facebook do canal, beleza? Vamos lá, pessoal. O Internacional hoje enfrentou o Fluminense. Já tô de camisa branca, mas é branco do Inter, tá? O único time que me faz vestir branco. Apesar que agora o Barcelona também tá lançando aí camisa 2, camisa 3 branca, né? Então tá de boa. Mas vamos lá. O Internacional hoje foi escalado assim, e fazendo aqui uma ressalva. Depois que o Inter postou a escalação, o Johnny sentiu um desconforto. Então foi meio que de última hora mesmo, tá? Mas o Inter hoje foi com o John, Bustos, Mercado, Vitão, René, Rômulo, o Campanharo, Depena, Wanderson, Valência e Luiz Adriano, tá? O Campanharo foi depois que a escalação já tinha sido postada pelo Inter, então por isso que se tiver escrito Johnny aí, é por isso, tá? Mas foi o Campanharo no lugar do Johnny por indisposição do Johnny, sentiu ali antes do jogo começar. Cara, o Fluminense também tinha desfalques, o Arias, o Ganso, mas o Internacional tinha desfalques, né? O Internacional tinha o Arangues no banco, Gabriel no banco, mas são jogadores que... Tá, o Gabriel não, Gabriel beleza, Gabriel tá voltando agora, mas por que não começou com o Arangues? Vamos lá, o Internacional tinha o Alan Patrick como desfalque, e aí não é só um desfalque, né? É o cérebro do time, é o motor do meio campo. E aí vem um problema de grupo. Lembra quando a gente disse, olha, os 11 iniciais do Inter, ó, meio campo tá bom aqui, meio ataque tá bom ali, mas no banco, o grupo do Inter, tu pode ter um baita jogador como atacante, mas se ele não joga, assim é o Inter, o grupo. E hoje a maior necessidade do Inter é o meio campo, a ponto de que se o Alan Patrick joga, maravilha, ganhamos o último jogo, ganhamos outro jogo, as coisas realmente estão começando a melhorar pro torcedor colorado. Só que se o Alan Patrick não joga, não temos grupo para preencher esse espaço. Não temos time, grupo para preencher essa função. E aí, hoje o Inter foi sem o Alan Patrick. Resumindo, a gente foi com Rômulo e Johnny e Depena. Aliás, Johnny não, é que eu tô olhando pra escalação do Inter. Rômulo e Campanharo e Depena. Então a gente foi com Rômulo, Campanharo e Depena. E vocês sabem como que a gente terminou o jogo? A gente terminou o jogo com o Campanharo, o Rômulo e o Arangues. A gente terminou o jogo na seguinte situação: 3 volantes e 3 atacantes. 3 volantes e 3 atacantes. A gente terminou o jogo assim. A gente terminou o jogo com o Rômulo, Campanharo, Arangues, o Wanderson, o Luiz Adriano e daí depois entrou o Alemão, entrou o Jean Dias no lugar do Wanderson, aí depois entrou o Luca. Mas a gente terminou o jogo com 3 volantes e 3 atacantes. 3 volantes e 3 atacantes. Isso mostra já um time incompleto. Sabe aquele carro que tu tá ajeitando? Tá, terminei de arrumar essa parte, só que tem uma parte lá no pneu lá atrás que tem que ajeitar. Aí tu ajeitou aquela parte, não, mas tem essa outra parte aqui. É como uma casa. Banheiro tá lindo, maravilhoso. O quarto dos hóspedes também tá maravilhoso. Teu quarto tá maravilhoso. Só que a cozinha lá, tem uma coisa que tá incompleta na cozinha. Vamos ajeitar a cozinha. Ah não, agora a cozinha tá a melhor do mundo. Mas peraí que na sala de estar, tem um problema ali. Ah não, tá ok, agora, mas tem o quintal. Ah, agora tem a garagem. O Inter é isso, o Inter tá ajeitando a zaga. Eu acho que a zaga do Inter não tem problemas. Poxa vida, nós temos o Moledo, que é um baita zagueiro. O problema é que ele não tem uma sequência. Por causa, que ele voltou de uma lesão. Mas, pô, o Nico Hernandes é bom zagueiro. O Vitão é bom zagueiro, apesar de não estar fazendo um grande ano, né? Claro que não há nada tão bom no Inter que não possa reforçar. Mas o Mercado é bom zagueiro. Os nossos laterais, bom, nós temos o Bustos, nós temos o René. De repente, sim, 1 ou 2 possam vir, mas pro ano que vem, não é um problema de agora. A zaga, os problemas que a zaga do Inter tem não são por causa dos nossos jogadores. Eu acho que são problemas táticos, e a gente vai entrar nesse ponto porque foi um dos causadores da derrota de hoje. Agora, o ataque também já não mais, eu acho, né? Porque veio o Ener Valencia, perfeito. Só que tem o meio campo.
Rocher veio, excelente, excelente, a gente falou aqui. Não é que o Inter tá contratando um goleiro, é que o Inter tá contratando um goleiro diferenciado. E talvez não fique com o John no outro ano. Então a vinda do Rocher, maravilha, perfeito. Mostra que o Rocher é diferenciado. Excelente contratação. Enervalência, excelente. E aí entra naquela, tá, tu ajeitou a cozinha e a sala, mas tu tem que ajeitar o quarto dos hóspedes, agora tu tem que ajeitar a garagem, ajeitar a casa. E o Inter é isso, o Inter pode ter uma zaga que ainda precisa de ajustes táticos, gol ótimo, apesar do John ser bom aí, tem umas vinda do Rocher, excelente, não vamos discutir. O ataque, então, excelente com a Enervalência, mas precisa o meio campo, cara. Precisa esse buraco no meio campo. Hoje o Alan Patrick não jogou, sem o Alan Patrick o meio campo do Internacional não pensa, o meio campo do Inter é falho. O jogo no Maracanã, o Fluminense, nós reconhecemos sim a qualidade do Fluminense com o Marcelo, com o Cano, né, o Martinelli, com os seus jogadores, o Fábio, é um time que passa até não pelo seu melhor momento na temporada e precisava de uma resposta depois do Diniz ser anunciado, né, como técnico interino da seleção brasileira. Então era um Fluminense que obviamente ia vir buscar a vitória. E o Internacional pode até tomar uma postura reativa, já que o Fluminense vai tentar ser propositivo. Porém, o que eu também acredito que o Internacional fez, indo num 4-3-3, com o ataque com o Wanderson, com o Enervalência, né, com o Luiz Adriano, o Internacional teve uma postura muito recuada, muito retrancada, porque na hora que tinha que passar meio campo e ataque, na hora de fazer essa transição ali do meio pro ataque, da bola sair da zaga e chegar ao ataque, o principal entre isso, a linha de contato entre isso, que é o meio campo, não funcionou. E o futebol passa pelo meio campo. Se o meio campo não funciona, vocês veem, o Messi recebia de Iniesta, de Xavi, de Busquets, as jogadas, as assistências. Porque o futebol, claro, o Messi é outro nível também, o Messi vinha participar. Tá, mas, enfim, podemos pegar qualquer outro grande clube do mundo. O meio campo, cara, se tu não tiver um meio campo, e hoje o Inter não tinha meio campo, entendeu? Então a estratégia de jogo do Inter, por mais que a intenção do Mano pudesse ser boa, foi errada. O Inter hoje começou com uma estratégia de jogo errada. Que é o quê? Ah, ser reativo? Não, não foi reativo, foi retrancado. Por quê? Porque por mais que tentou ser reativo, por mais que tentou contra-atacar, por esse meio campo hoje tá nulo, todas as vezes que o Inter tentava levar alguma bola, não passava. O Mano até pediu pro Enervalência em alguns momentos vir mais pra ponta, em alguns momentos o Enervalência veio buscar mais jogo, mas não adiantou, não passava. O Inter sequer deu chute a gol no primeiro tempo. Se deu, foi um ou outro sem nenhum perigo. Então, o Fluminense que dominou o primeiro tempo. E aí a maneira que o Internacional tomou os gols também. O Internacional toma um segundo gol patético, numa jogada de uma marcação que, pelo amor de Deus, isso é um problema gigante na zaga do Inter. Marcação, bola aérea. Bola aérea cabeceou pro gol, olha, 90% vai ir pro gol do Inter. Então é um problema gigante que o Internacional tem na marcação, na bola aérea. E a marcação do Inter fraca, né? Os jogadores do Fluminense driblavam, passavam como queriam. Bustos e o Vitão foram os melhores ali na zaga. Ok, mas a marcação muito ruim, bolas aéreas nós não temos marcação, é muito fraco o time do Internacional para bola aérea. A maneira que tomou os dois gols também foi, então, nessa a situação, gols que poderiam ser evitados. Então, taticamente, o Internacional pecou. E aí, depois que tomou 2 gols, complica a situação mesmo. No segundo tempo, o Internacional volta assim. 3 volantes e 3 atacantes. 3 volantes e 3 atacantes. E aí foi o segundo tempo morno. Morno do Inter. Morno. O Internacional que até atacava, até chutava, mas só foi buscar realmente alguma coisa perigosa lá com o alemão no segundo tempo, num chute de bicicleta. O que mostra que talvez se o Internacional tivesse tentado alguma coisa diferente no jogo, mas o Inter não arriscou nada de diferente no jogo. Quando arriscou foi com o alemão de bicicleta e foi perigosa. Isso talvez mostrou que o Inter poderia durante o jogo ter tentado algo diferente. Mas nada demais, ainda que por boas jogadas do Vitão, do Bustos, não tomamos terceiro ou quarto gol. Uma vitória do Fluminense indiscutível. Então o que fica dessa vitória é isso. Erros defensivos que nós já temos a temporada inteira e o Internacional com um buraco de meio campo. E a gente está falando de um Inter que talvez estaria montando o time. Só que nós estamos em julho de 2023. E esses problemas se falam desde dezembro de 2022. E a direção não foi atrás dos reforços. Então acho que passa por isso. Passa por culpa hoje o elenco estava limitado, o elenco estava sem o Maurício, que nem viajou por lesão, sem o Alan Patrick, mas acima de tudo, de tu não ter os teus principais titulares, tu não tem no grupo reposições. Então o time sentiu, e também por erros táticos do Mano. O Mano hoje fez leitura errada do começo da partida, uma leitura tática errada do começo da partida. O Internacional sem movimentação, o Internacional hoje, o Campanharo não tá pronto para jogar no Inter. Aí no segundo tempo entra, não temos grandes alternativas também pro segundo tempo. Jean Dias é esforçado, mas fica difícil, entendeu, cara? Não conseguiu também, não é que era pra ele ter entrado, ele simplesmente passou, não sei se ele ficou nervoso ou coisa do tipo. Então não adianta, cara. Faltou hoje, faltou. Uma pena a estreia do Enervalência ser assim, né?
porque não pode se passar muito por ele, é que nem a gente falou, não adianta tu ajeitar uma parte e a outra parte tá complicada. E agora, né, o Internacional fica na tabela, o Internacional fica assim na tabela, 10º lugar, né, o Internacional tá em nono, mas nós vamos ter o jogo de Fortaleza e Atlético Paranaense, e se tivermos vencedor nesse jogo, o Internacional cai para 10º, o Inter poderia estar em 4º lugar, o Internacional já poderia estar assumindo uma 4ª colocação, uma coisa legal, já G4, podia ter passado disso, agora a tendência é que o Internacional termine a rodada em 10º. E é isso, cara, esse Inter, qual é o verdadeiro Inter? Eu tô tentando também descobrir nesse ano, qual é o verdadeiro Inter? É o Inter que joga muito quando tem uma decisão contra um time grande, ou é o Inter que um jogo depois simplesmente volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, e não jogando nada? Qual é o verdadeiro Inter? Enfim, mas é isso, pessoal, tamo junto, deixa o teu like, se inscreva aí, valeu, desejo a todos uma boa semana abençoada, que tu tenha uma excelente semana, que possa ser uma semana muito boa. Aqui no canal durante a semana teremos conteúdo aqui, live, vídeos novos, pra falar de Inter, pra falar de Barça. Tamo junto, da Inter Visca Barça. Valeu!